Olá pessoal do História de Pernambuco, UFRPE, fazendo esse vídeo para a gente comentar um pouco sobre os textos da nossa última semana, né? O texto da Emília e do Celso, que vem abordar alguns assuntos muito importantes na historiografia a nível do processo de abolição e algumas questões do pós-abolição, né? Texto do Celso. Bom, primeiramente a gente tem que situar o professor Celso, né? Celso é um grande pesquisador do período da abolição aqui em Pernambuco, um grande estudioso das décadas de 70 e 80 aqui de Pernambuco. Ele é um pesquisador da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e tem uma contribuição muito importante no campo da história política, né? Na participação de populares no campo político, para a gente quebrar um pouco essa noção de que a política se faz somente no campo partidário, diríamos assim, certo? E a Emília, ela é professora da Universidade Rural de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, doutora pela Unicamp, Universidade de Campinas, e a tese dela é sobre trabalho, né, no mundo, no Pernambuco, no imediato pós-abolição. É um trabalho muito bacana, um trabalho que acrescenta muita coisa na historiografia, que traz uma modificação de perspectiva muito boa, certo? E a gente vai tratar umas questões rapidamente, pontualmente, né, para a gente não se estender muito e poder avançar aí em nossos estudos. Primeiramente, eu acho que uma das questões fundamentais que a gente tem que fazer agora é pensar um pouco esse panorama, né, na década de 70 e 80 aqui em Pernambuco, em um movimento, né, abolicionista, em uma sociedade que estava ali fervendo em críticas contra o processo de escravização de seres humanos, né? A gente ia ter aqui em Pernambuco três grandes partidos políticos: conservadores, liberais e republicanos, né? E dois desses partidos políticos, eles tinham uma participação política em relação à questão da abolição da escravatura muito veemente, né? Principalmente após 1871, com a promulgação da Lei do Ventre Livre, certo? Que são o republicano e o liberal. O republicano, ele era muito claro no seu objetivo. Queria a abolição imediata da escravidão e ponto, sabe? A escravidão deveria ser abolida imediatamente e ponto. Essa era a percepção do Partido Republicano, e o partido percebia que a modernização do Estado burocrático, aí a gente não está falando do Estado de Pernambuco, mas está falando do Estado no sentido de projeto de modernização, deveria estar relacionada a duas questões: a República e a abolição. Não se poderia pensar em um Estado em vias modernas, sendo monárquico e sendo escravista, certo? Então esse ponto ele já incide fundamentalmente nas questões básicas do que o Partido Republicano ele colocava nesse período aqui em Pernambuco. Um outro partido que eu coloco também como uma das participações mais efetivas seria o Partido Liberal. O Partido Liberal teve uma articulação importantíssima
em relação à abolição da escravidão, principalmente por conta da participação de algumas figuras muito icônicas, né? A gente tem aí o José Mariano, que fazia parte do Partido Liberal. E Mariano, ele foi, né, reconhecidamente como um grande líder popular do 19. O Partido Liberal, ele não necessariamente percebia que a abolição deveria ser abolida imediatamente, certo? Na verdade, existiam contradições dentro do próprio Partido Republicano. Mas o que a gente pode evidenciar com maior afinco e pode perceber com maior segurança é que o Partido Republicano, segundo as análises do Partido Republicano, não, perdoe, o Partido Liberal, segundo as próprias análises do Celso, ele teve uma participação muito importante em quase que fiscalizar as ações administrativas da província, no sentido de, se a lei do ventre livre foi aprovada, se existia um direito relacionado à escravidão, que isso fosse cumprido. Então, é como se o Partido Liberal ele quisesse meio que fazer um toma lá da cá, meio que ficasse no sentido estratégico de quero ir contra a escravidão, não tem um radicalismo do republicano, mas ao mesmo tempo quero observar as medidas de quem está no poder para ver se esses que estão no poder estão cumprindo com os ditames legais, no sentido de fazer com que os liberais conseguissem legitimar o seu campo de ação fiscalizando essas posturas dos que estavam no poder. Então a gente pode perceber que o Partido Liberal, nesse tempo, nas décadas de 70 e 80, aqui em Pernambuco, eles assumiram uma postura de fiscalização em relação a algumas atitudes relacionadas ao direito dos escravos. Eu já cheguei a encontrar fontes em que não se estava podendo cumprir com algumas questões relacionadas à lei do ventre livre em alguns juízos aqui de Pernambuco, porque não se tinha chegado livros, né, nos juízos. E isso foi noticiado pelos liberais. Ou seja, os liberais eles tiveram efetivamente uma participação pública importantíssima nesse sentido, quase que um pivô, né? Um pivô não é uma boa palavra, mas quase que um fiscal mesmo, né? Eu acho que fiscal seria a melhor palavra a ser utilizada, certo? Então a gente vê republicanos num sentido mais enérgico de ir contra a escravidão e acabá-la imediatamente, os liberais que estavam em uma postura de negociação maior, que sim, poderiam pensar em uma abolição mais negociada junto aos senhores, e uma abolição como a gente efetivamente teve, né? Uma abolição, um processo que se estendeu durante muitos anos, né? Que não foi radical, diríamos assim, que houve essa negociação, apesar de muitos senhores, evidentemente, quando chegou 88, ter dito que foi radical, né? Mas a gente teve uma abolição gradual, né? A gente teve lei do ventre livre, teve lei dos sexagenários, teve abolição, ou seja, foi um processo que durou quase aí de 71 a 88. Se a gente pensar as leis mais enfáticas em relação à abolição da escravidão de 71 e 88, pensa aí, setembro, né, de 71 a maio de 88,
em torno de 17 a 18 anos, se a gente contar os meses certinhos, né? Mas, ou seja, é um bom tempo, né? E essa noção entre se seria gradual ou se seria radical, aqui em Pernambuco e quase que em todo o Brasil, a hora toda se discutia, né? Porque a gente teve no mundo, pouco tempo atrás, em relação a esse tempo histórico que a gente está falando, a gente teve a Revolução do Haiti, né? Em que foi uma massa de escravos que, enfim, lutaram e assim havia esse temor por certa parte da, da população de senhores. Na verdade, a Revolução do Haiti já fazia um bom tempo, né? Mas a Revolução do Haiti já era algo que se falava menos nesse momento. Agora, o que mais se falava efetivamente e o que mais se colocava com um possível temor era a Guerra de Secessão, né? Que foi o processo de abolição norte-americano, né? Aquela questão lá de disputa entre o Norte e o Sul. Depois da vitória de Lincoln, o político do Norte, industrial, etc. e tal, enfim, desagradou ao Sul, e o Sul teve medo, e teve aquela questão de separação, e o Norte não aceitou, e blá blá blá. E aí, enfim, por N questões, existiu a Guerra de Secessão e muitas problemáticas envolvendo questões raciais, que, enfim, aí é quando a gente vê a Ku Klux Klan surgindo, etc e tal, e blá blá blá. Ou seja, havia aqui um certo temor que a abolição ela seguisse certos rumos como seguiram os Estados Unidos da América, né? Não necessariamente a gente pode dizer que existia esse temor ou se essa perspectiva, essa noção americana fosse utilizada aqui mais como um argumento para ficar prolongando a escravidão até sabe-se Deus quando, né? Eu penso mais nessa segunda hipótese, né? Porque a escravidão aqui foi adiada até as últimas instâncias, né? Sabemos que somos declaradamente, né? Temos a desgraça brasileira de poder falar que somos o último país da América a ter abolido a escravidão, né? Então, assim, foi um processo que efetivamente demorou muito. Os conservadores, por sua vez, foi um partido que quis fazer essa negociação com o processo de abolição gradual, né? Assumia que a escravidão era um regime monstruoso, contudo, utilizava muito esses argumentos de que um país em que a massa escrava estivesse livre poderia ser um país sangrento, revolucionário, porque os pretos estariam sendo violentos, matando todos, como nos Estados Unidos, poderiam estar no ócio, na prostituição, poderiam estar, enfim, comportamentos imorais, né? E, enfim, diversas atividades tidas como perigosas. Então, assim, se temia essa noção de caos, né? Pensava-se que os braços para a lavoura, com o fim da escravidão, poderiam trazer algum tipo de caos para o Brasil. Isso é um tipo de justificativa que a gente vai ver muito ao longo do 19 e que, enfim, sabe que era muito mais justificativa no sentido de prolongar a existência do cativeiro do que efetivamente uma justificativa quando a gente olha de hoje para trás plausível. Na verdade, se a gente olha naquele próprio momento, aquela justificativa era plausível frente a argumentos dos abolicionistas mais intelectualizados, diríamos assim, ou dos abolicionistas não, assim, que não fizessem parte de uma classe letrada, mas que estivessem a par das coisas que estavam acontecendo. Isso dialoga muito com o texto da Emília. A gente não pode fazer uma separação entre esses textos de modo algum. Por quê? Porque o texto da Emília ele é fundamental para a gente rediscutir uma questão que foi colocada na historiografia
um grande historiador, né, que inclusive defendeu a sua tese há muito tempo atrás, acho que na década de 80, não lembro se foi 80 ou foi 70, que foi a modernização sem mudança, que foi o Peter Eisenberg. Eu não lembro quando foi que o Peter defendeu a sua tese. Na verdade, eu não sei nem se foi na Unicamp. Eu acho que foi na Unicamp. Mas o que eu sei é que o livro foi lançado pela Unicamp. Eu acredito que a tese foi defendida pela Unicamp. Me perdoem aí realmente essa falta de atenção em relação a essas informações. Mas eu acredito que foi sim pela Unicamp. O Peter Eisenberg, há algumas décadas, ele lançou esse livro, né, em sua tese, que é a sua tese, e o argumento era que aqui em Pernambuco não teria havido uma grande... Aqui, nós pernambucanos não teríamos sofrido muito com o processo de abolição. Nós, que eu digo, é o processo, né, econômico e tal.